alunos! A aula de hoje é braço robótico, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre braços robóticos, tá? Então, o braço robótico, ele é um tipo de braço mecânico e programável, que ele vai substituir o braço humano. Todos esses mecanismos robóticos nas indústrias, ou na culinária, ou na medicina, ele está sempre substituindo um braço humano. Então, ele se assemelha ao braço humano. Quando o cientista foi fazer o braço robótico, ele teve que estudar a anatomia humana, ele teve que estudar as falanges, né? Ele teve que estudar o mecanismo, né? Como que são os tendões, como que funciona para poder fazer um braço com precisão, tá? Nós temos alguns braços educacionais que algumas vezes vocês já viram lá na aula de robótica. Eu tenho do robô Arduino, que é esse que eu tenho aqui, do EV3, do RCX, né? E eu tenho esse bracinho aqui que nós já fizemos em aula também, né? Bracinho robótico, que ele transfere o movimento através de correias, né? Então, hoje, nós vamos falar dos braços industriais, tá? Porque são questõezinhas lá da UBR. Braço robótico na medicina, que ele tem uma precisão muito grande, né? Às vezes o médico pode operar até remotamente. Remotamente, que é assim, o médico pode estar numa cidade e o braço robótico na outra, né? Então, ele pode fazer uma determinada cirurgia por braço robótico. Braço robótico na culinária, nós já temos alguns robôs em alguns restaurantes, né? Que fazem alguns tipos de trabalho. Braço biônico, que quando a pessoa perdeu algum membro, né? Ela vai substituir por um braço biônico. Mão robótica, que ela se assemelha muito à mão humana. E hoje nós vamos fazer uma atividade maker, mão biônica de papelão. Na verdade, eu vou ensinar uma mão um pouco mais simples, tá? Para poder servir para vários anos aí da escola, tá? A mão de papelão eu também fiz. Para mão de papelão, você vai precisar só trocar o papel sulfite por um papelão. Então, se você quiser fazer a mão de papelão ou a mão de papel, qualquer uma das duas serve como atividade, tá? A mão de papelão, ó, quando eu puxo os cabos, que seriam os nossos tendões, né? Você tem a mobilidade do braço robótico. Eu vou explicar aqui rapidamente o que a gente precisa para fazer essa mão, tá? Na verdade, eu vou explicar para fazer essa mão aqui de papel, ó. Que ela tem o mesmo princípio. Que a gente tá vendo são os princípios da robótica. Então, você vai precisar de um papel, uma fita adesiva ou cola quente. No caso, nessas mãos aqui eu usei cola quente para colar os canudos. Canudo de papelão ou canudo de plástico, uma canetinha e uma tesoura. E um pedaço de barbante ou linha, aqui ó. Nesse caso aqui, ó, eu usei linha, tá? O que eu preciso fazer? O melhor é primeiro eu pedir para um adulto fazer o molde da mão, porque o molde da mão da criança, por exemplo, é muito pequeno, então a mãozinha vai ficar muito pequenininha, tá? Então o melhor é pedir para um adulto, até a minha mão não é muito grande, mas você vai pegar e vai riscar. Não tem segredo nenhum, tá? Você vai riscar a mão. A partir do momento que eu risquei a mão, eu vou cortar. Então, eu vou cortando, vou fazer o desenho da mão toda. Daí, você vai cortar o canudo. Você vai fazer os cortezinhos no canudo, ó. Canudo em pedacinhos. Esses pedacinhos são as falanges do nosso dedo. E daí você vai colar as falanges. Depois você vai passar um fio. E esse fio vai fazer
vai fazer a função dos tendões para você conseguir fazer a sua mão robótica ou o seu braço robótico. Ok? Até o próximo vídeo!